vou apresentar o artigo intitulado Aplicação de técnicas de análise de sentimento para classificação de postagens em ambientes virtuais de aprendizagem. Os autores são Mário Silva Ribeiro, da Universidade Federal do Ceará, e Emanuel Ferreira Coutinho, que sou eu, também da Universidade Federal do Ceará. Inicialmente, por volta dos anos 90, com a explosão da internet, diversos domínios passaram a explorar seus benefícios. E nesse cenário, muitas ferramentas foram desenvolvidas para explorar toda a sua potencialidade, como saúde, educação, economia, finanças. Especificamente para a educação, alguns benefícios foram melhores aproveitados devido à criação da educação à distância e de ambientes virtuais de aprendizagem, os ABAs. Nesse contexto, a ideia é que nos ABAs eles possibilitassem que as atividades de ensino fossem suportadas e assim possibilitasse também a aprendizagem por meio da internet. Atualmente, uma área que vem recebendo bastante destaque e promovendo muito desenvolvimento é a mineração de dados, que pode ser definida como um processo de descoberta de padrões em conglomerados de dados, ou também um processo automático ou semiautomático executado para a obtenção de padrões em um volume de dados, muitas vezes grandes volumes de dados. Uma área específica da mineração de dados é a análise de sentimento, que pode se entender como se fosse análise de opiniões, de sentimentos, de valores, da apreciação em atitudes, além da emoção das pessoas. Normalmente, em um AVA, há muita interação de diversas formas, e especificamente entre aluno e professor ou tutor, e entre alunos com alunos, essa interação é feita normalmente por meio de textos. Esses textos podem ser por meio de chats ou de fóruns virtuais. Para um fórum, o que a gente pode ter como conceito de um fórum é que ele é um espaço virtual onde se criam postagens de texto, normalmente de acessos públicos, onde qualquer participante pode criar uma resposta a uma postagem prévia ou inicial. Entretanto, existem algumas dificuldades quando se tem que lidar com os fóruns. Isso normalmente é o trabalho do professor ou do tutor. Por exemplo, avaliar um post, ou então qual o momento ideal para dar um feedback sobre uma determinada postagem, ou identificar a tendência de uma discussão e saber o momento ideal de intervir nessa discussão. E assim, nesse contexto, a aplicação de análise de sentimento em aulas torna algo bastante atrativo. Por quê? Porque, por exemplo, podemos fazer uma avaliação da tendência de uma determinada turma, das discussões de uma determinada turma em um fórum de discussão. Nós podemos saber como é que estão caminhando, para que direção está sendo para que direção está caminhando o assunto exposto em um fórum. E também saber se os fóruns estão sendo considerados o teor das conversas neutras, positivas ou negativas. Assim, o objetivo deste trabalho é aplicar uma análise de sentimento em textos de fórum de um AVA, de forma a auxiliar o tutor em suas atividades, e assim otimizando seus esforços. A nossa metodologia consiste basicamente de 5 passos. O primeiro deles é a coleta e o login e da senha de usuários, mediante a devida autorização. Para quê? Para que possamos acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Especificamente nesse trabalho, utilizaremos o AVA Solar para acesso aos fóruns de algumas disciplinas. Após o acesso, a coleta dos textos de algumas disciplinas. Depois, faremos uma classificação dos textos para saber como está o sentimento dessa discussão. Depois faremos uma referência cruzada com dados já classificados. E, por fim, consolidação dos dados e análise. Nós utilizamos nesse trabalho um algoritmo de classificação Naive Bayes. Utilizamos para o desenvolvimento a plataforma Anaconda, com desenvolvimento em Python. Utilizamos o pacote Scikit-Learn para os algoritmos. Todos os dados foram armazenados no formato JSON. O dicionário de dados utilizados foi um agrupamento de textos já classificados de vários
tweets, de bases de tweets classificadas como neutro, positivos e negativos. Consolidamos tudo isso em um grande arquivo CSV e, conforme dito previamente, utilizaremos o AVA Solar, o ambiente virtual de aprendizagem solar, para acesso aos fóruns. Essa é a tela inicial e um exemplo de um fórum do ambiente virtual de aprendizagem solar que é disponibilizado para a comunidade. Como resultados, nossos resultados podem ser ditos como satisfatórios, pois nossa taxa de sucesso foi em torno de 79%. Nós tivemos com destaque para a categoria de teor positivo de classificação, 93% de precisão, seguido das categorias negativas, da categoria negativa com 75% de precisão e a categoria neutra com 70%. Ainda assim, são valores altos para uma classificação. A matriz de confusão, ela nos ajuda para a identificação dos falsos positivos, que são itens que são positivos, que foram classificados negativos, ou itens que são negativos e foram classificados como positivos. Então, nós tivemos valores reais positivos classificados como negativo, com um valor de 1.350. Isso é um valor alto. Por outro lado, os valores negativos, nós tivemos uma grande quantidade de valores negativos que realmente foram classificados corretamente como negativos. Então, essa matriz ela nos ajuda a ter uma noção da precisão e de quanto esse algoritmo foi útil. Bem, a aplicação desenvolvida para ilustrar essas classificações foi uma aplicação web desenvolvida e nós classificamos textos de uma disciplina que estava disponível no fórum do AVA Solar. Em verde, nós temos textos classificados como positivo, com marcação vermelha, textos classificados como negativos, e com marcação cinza, textos classificados como neutro. Então, nestes dois exemplos, na parte superior, nós temos textos que tinham um teor de uma discussão positiva, que foram classificados como positivo, corretamente. Na parte inferior, nós tivemos textos que tinham uma conotação mais negativa, que foram classificados como negativos. Da mesma forma, textos com teor neutro também foram classificados como neutro. Então, esse seria o comportamento ideal. Entretanto, alguns problemas, algumas classificações indevidas ocorreram. Por exemplo, textos positivos que foram classificados como negativos, textos negativos que foram classificados como positivos, assim como textos neutros que foram classificados como positivos ou negativos. Uma situação que ocorreu de classificação errônea, positivos classificados como negativos, negativos classificados como positivos, foi devido ao dicionário. Nosso dicionário foi composto por uma grande base de tweets classificados, que está disponível na literatura, classificados com neutro, positivo e negativo. Então, nós usamos isso como dicionário de referência. Isso é falho porque nós precisamos de bem mais palavras classificadas. Então, o que acontece? Baseado neste dicionário, alguns textos não podem ser classificados corretamente. Então, o algoritmo decide se vai ser negativo, positivo ou neutro. Bem, nós concluímos que tivemos um resultado satisfatório. Nossa ideia foi classificar de maneira simples o sentimento, ou seja, o tema das discussões nos posts no fórum de discussão, e nós conseguimos. Lógico que nós precisamos refinar mais esses resultados. E isso consiste em um trabalho futuro. Então, nós temos os seguintes trabalhos futuros, a princípio. A criação de uma ferramenta web que facilite essa visualização e classificação e que funcione para vários AVAs. Nós utilizamos especificamente o ambiente virtual de aprendizagem solar. Então, a ideia também é que ela seja integrada ao AVA. E, por fim, a aplicação de outros métodos de análise de sentimento. É isso. Assim encerra a apresentação. Muito obrigado pela atenção.